texto que se encontra em Romanos, capítulo de número 6, versículos 22 e 23. Romanos, capítulo 6, versículo 22 e 23. Diz assim o texto: Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa noite eu quero trazer uma mensagem que tem como tema: por que o pecado é tão nocivo para a nossa vida? Por que o pecado é tão ruim? Quando nós falamos sobre a prática pecaminosa, quando nós falamos sobre o pecado de maneira geral, ele causa uma satisfação na nossa carne. E aí muitas pessoas nos perguntam: mas se o pecado ele é tão prazeroso para quem pratica, como ele pode ser ruim? Como ele pode ser nocivo? Como ele pode ser prejudicial? Sendo que ele causa prazer, sendo que ele proporciona satisfação. Como que o pecado pode ser algo tão terrível, tão maléfico, a ponto de levar as pessoas ao inferno? Aí as pessoas perguntam: se ele causa prazer, satisfação, se ele satisfaz a nossa carne, como que ele pode ser ruim? E até ouvimos as pessoas dizendo: mas você precisa aproveitar a vida, não ligue para esse negócio de pecado, de prática pecaminosa, isso daí é coisa de gente religiosa. E tentam de alguma maneira burlar o que a Bíblia nos diz, tentam de alguma maneira driblar aquilo que a palavra de Deus nos orienta. E nessa noite eu quero trazer ao seu coração o porquê, o motivo do pecado ser tão ruim, tão maléfico, tão nocivo para a nossa vida. E algumas pessoas talvez vai dizer: como diz o texto, porque o salário do pecado é a morte, a consequência do pecado é a morte. Sim, o salário do pecado, o pagamento, a consequência é a morte, mas não é a morte o grande problema. Há problemas que estão embutidos no pecado que são piores do que a morte. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Por que ele diz: libertados do pecado? Olha, que você tem uma vida liberta do pecado. Por que não continuar com uma vida santificada? Por que nós temos que manter uma vida diante de Deus reta? Por que nós temos que manter uma vida diante de Deus santificada? Qual é o benefício disso? Então são muitas questões que muitas pessoas elas levantam, e elas não sabem por que a prática pecaminosa, que traz satisfação, que traz alegria, ainda que seja passageira, ainda que traga algum tipo de, entre aspas, de novo, algum tipo de benefício, por que ele é tão ruim? Por que ele é tão mau? Vamos lá. Aqui o apóstolo Paulo, ele procura de uma maneira inspirada pelo Espírito Santo, uma maneira tão genial, que essa carta aos Romanos ele trata de maneira profunda. Ele trata essa questão da prática pecaminosa, ele trata de uma maneira
tão divina a respeito, porque é tão ruim o pecado em si, que ele separa capítulos. Ele fala disso no capítulo 1, ele fala disso no capítulo 3, ele fala disso no capítulo 5, ele fala disso no capítulo 6, enfim, ele tira desse livro de Romanos capítulos inteiros para discorrer a respeito do pecado, do malefício do pecado, as consequências terríveis que o pecado causa em nossa vida, na humanidade. E dentro disso, por que o pecado é tão nocivo? A primeira coisa que a Bíblia nos fala, que a primeira coisa que o pecado ele é prejudicial, é que ele diz que o pecado nos afasta de Deus. Como assim, pastor, o pecado nos afasta de Deus? Vamos lá. Paulo, no capítulo 3, quando ele está dizendo, a partir do versículo 23, ele está dizendo que todos pecaram. Ou seja, ele está colocando toda a humanidade debaixo do pecado adâmico. E ele diz que toda a humanidade, por culpa da desobediência, se fez pecador. Ele discorre sobre esse assunto melhor, sobre o pecado, da descendência do pecado adâmico. Ele discorre melhor sobre isso no capítulo 5. Porém, no capítulo 3, quando ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, afastados estão de Deus. Nenhum quer que queira fazer o bem, nenhum queira que buscar a Deus. Ou seja, o pecado, de um grosso modo dizendo, ele afasta a nossa vida de Deus. Somos afastados da comunhão de Deus por culpa do pecado. Isaías 59, versículo 2, ele diz: porém o pecado, a transgressão, a iniquidade, ela faz uma divisória entre a humanidade e Deus. Então nós vimos que a primeira coisa que nós podemos ver na Bíblia Sagrada, por que o pecado ele é tão ruim, é que ainda que te proporcione prazer, alegria momentânea, satisfação carnal, ainda que te produza muitas coisas, ao mesmo tempo ele te tira de tudo que é mais importante, que é a comunhão com Deus. O pecado te afasta de Deus. O pecado faz com que crie-se uma barreira, que cria-se um abismo entre a humanidade e Deus, entre você e Deus. Por isso que a prática pecaminosa, ainda que te proporcione qualquer tipo de benefício, ao mesmo tempo é terrível, porque te afasta de Deus. Então uma das coisas, que é por isso que o pecado ele é tão prejudicial, é que te afasta de Deus. Ele tira a tua comunhão de Deus. Ele te conduz para longe do Senhor. Isso que nós estamos falando, a prática pecaminosa, nós estamos falando, pecado é pecado, não há pecado grande, pecado pequeno, pecado, não, a transgressão, o pecado em si, o pecado que seja ele para você, na sua questão moral, na minha questão moral ele não é tão grave, mas só que se Deus coloca todos os pecados no mesmo nível e no mesmo patamar, em que condena a humanidade, então tanto faz um pecadinho, entre aspas, e um pecadão. Pecado é pecado e te conduzirá para longe de Deus, te afastará de Deus, tirará você da comunhão de Deus, te levará para muito e muito longe de Deus. E aí depois o final é a morte eterna. Mas a princípio te afasta de Deus, da comunhão com o Senhor. Por isso que ele é tão nocivo, por isso que ele é tão maléfico, por isso que ele é tão prejudicial. A
ainda que você enxergue certas coisas e as pessoas falam, mas você tem que aproveitar a vida, você é jovem, ou isso não tem nada a ver, mas por final das contas, isso daí te afastará de Deus. Então a primeira coisa é que o pecado nos afasta de Deus. Segunda coisa, o pecado, ele é tão nocivo, ele é tão ruim, porque ele faz com que eu e você transgredíssemos a palavra de Deus. O pecado faz com que nós passemos por cima da palavra de Deus. Deus, ele diz, não faça tal coisa. E quando você faz determinada coisa em que Deus já nos alertou para não fazer, nós passamos por cima da palavra de Deus, nós transgredimos a tua palavra. Por que o pecado ele é tão ruim? Porque nós passamos por cima da palavra de Deus. Nós somos desobedientes aos padrões de Deus, somos desobedientes aos padrões divinos, somos desobedientes àquilo que o Senhor diz para que eu e você não fizéssemos. Nós vamos lá e fazemos. Então nós, de alguma maneira, na prática pecaminosa, nós dizemos para Deus que nós não precisamos da sua palavra. Porque se Deus diz para não fazermos em sua palavra, e mesmo assim nós fazemos, ou seja, nós estamos dizendo para Deus com as nossas atitudes que nós não ligamos para a sua palavra. Nós não ligamos para a sua palavra. Olha, meu filho, não faça tal coisa. Aí nós vamos lá e fazemos tal coisa em que Deus já disse, ou seja, estamos dando um alerta muito claro para Deus, em que nós não estamos nem aí para a sua palavra, em que a satisfação da nossa carne e o nosso momento com nós mesmos é mais importante para a palavra do que a palavra do Senhor. Ou seja, a palavra de Deus, o salmista ele diz, escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Glória a Deus. Porque você escondendo a palavra de Deus em sua alma, em seu coração, e fazendo com que a palavra de Deus seja cumprida, irmão, glória a Deus por isso. Mas quando nós caminhamos no sentido contrário do que a palavra diz, nós caminhamos em rebeldia contra Deus. Caminhamos em contrário à vontade de Deus. Eu te pergunto, quando nós caminhamos ao contrário do que o pai e a mãe da gente diz, quais são as consequências? É o castigo, não é? Se você caminhar fora do que a lei dos homens diz, o que imputa na gente? Multa, prisão. Pois na questão de Deus, você transgredindo a palavra de Deus, isso conduz você ao inferno. Você rejeitando a palavra de Deus, conduz ao inferno. E Paulo diz, irmão, claramente, que Jesus veio e nos libertou disso daí, ou seja, o Senhor, o verbo, a palavra se fez carne, a palavra de Deus se fez carne, habitou no meio de nós, padeceu na cruz para nos libertar do pecado, para que cumpríssemos a sua palavra. A terceira coisa, por que o pecado ele é tão ruim? É porque o pecado ele afronta a santidade de Deus. Irmão, nós estamos falando que os próprios anjos que estão no céu, no livro de Isaías diz que eles com as suas asas cobriam o seu rosto, que eles diziam
diziam santo, 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 ou seja, santo levado a 3. O nível de santidade de Deus é algo que nós não conseguimos nem compreender. E quando nós pecamos, quando nós transgredimos, nós afrontamos a santidade divina. Olha que interessante. Quando Jesus se faz pecador, Deus Pai, no seu trono de glória, Ele, quando olha o seu Filho levando o peso do pecado da humanidade, o próprio Cristo, Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, o peso da humanidade, do pecado, estava sobre Cristo. Jesus se fez imundo, e Deus Pai, com a sua santidade, o seu santíssimo olhar, naquele momento, nós vemos que ele quando olhou, por isso que diz que em Cristo nós fomos justificados, porque o pecado da humanidade foi sobre Ele, a abominação, todo tipo de coisa mais terrível foi sobre Cristo. O próprio Deus, Ele olha para Cristo na cruz, e Ele mesmo naquele momento, Ele vê a imundície do pecado sobre o seu Filho. Ele leva toda a condenação da humanidade em Cristo Jesus nosso Senhor. Ele vê a imundície da humanidade. Então, quando nós olhamos para esta situação, tem um texto aqui de Romanos 1,18. Diz o texto: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. A ira de Deus, o pecado, ele provoca a ira do Senhor. A prática do pecado, a prática pecaminosa, produz a ira do Senhor. Deus olha dos altos céus e Ele despeja toda a sua ira. A prática pecaminosa acumula a ira divina. Quando Deus olha para Sodoma e Gomorra, o que Ele despeja sobre Sodoma e Gomorra? Toda a sua ira. Afrontavam a santidade de Deus. Quando Deus decide acabar com a humanidade com água, com o dilúvio, eles estavam afrontando a ira de Deus com a sua prática pecaminosa, achando que não havia nenhuma consequência sobre as suas práticas. Paulo, no capítulo 1, ele mesmo fala: dos céus se manifesta a ira de Deus sobre os homens, devido às suas práticas pecaminosas, devido à sua prática à iniquidade. Por que o pecado ele é tão nocivo? Porque você está chamando para si a ira de Deus. Você está afrontando a santidade divina. Você está olhando para o Senhor, e com a sua prática de vida você está olhando para toda essa situação e afrontando sobre que Ele deu o Filho dele para te salvar, e mesmo assim você se deleita nas práticas pecaminosas, na prática do pecado, na prática da iniquidade, da transgressão. Então essa é a terceira coisa. Por que o pecado é tão nocivo? Porque você acarreta sobre você a ira de Deus, você afronta a santidade de Deus. Quarta coisa, eu lendo um livro que chama
os puritanos e a conversão, ele disse uma coisa no livro, são 3 escritores, entre eles está Thomas Watson. Ele está dizendo no livro, que eu concordo plenamente, que o mais louco dos homens é o homem que brinca com o pecado. Este é o mais louco de todos os homens, o homem que brinca com o pecado. Por que você está falando isso? Porque o inferno, ele não é mais terrível do que o pecado. Sabe por quê? Porque por culpa do pecado você será levado ao inferno. Então o pecado é pior do que o inferno. Porque o inferno será o juízo, a justiça de Deus para aqueles que praticaram e praticam a iniquidade. Ninguém será lançado no inferno sem não ter praticado iniquidade, sem ter tido uma vida pecaminosa. Então nós conseguimos concluir que o pecado, ele é pior do que o inferno, porque o pecado vai ser o que te levará para o inferno. Ele é a porta em que te levará para a condenação eterna. Por que o pecado ele é tão nocivo? Porque ele é a porta que está aberta para a condenação. Ele é o caminho que te conduzirá para a condenação eterna. Por isso que o pecado ele é tão ruim. Porque ele é o causador, ele será a causa e o motivo da humanidade estar no inferno. Ele será a causa e o motivo das pessoas se perderem eternamente. Ainda que você nessa vida goze de prazeres, ainda que nessa vida você consiga alguns privilégios, algumas coisas por culpa do pecado, mas será amargo eternamente. Ele é tão ruim que ele produzirá uma consequência eterna. O pecado ele é tão ruim que ele trará uma consequência eterna, uma condenação de juízo eterno. Por isso não vale a pena, por isso não compensa. Porque se as pessoas pensassem antes da prática pecaminosa, do que o pecado vai gerar nas suas vidas, seja aqui ou seja no porvir, não vale a pena. Não vale a pena você passar por cima da palavra de Deus, não vale a pena você se manter afastado de Deus, não vale a pena você afrontar a santidade de Deus e acarretar ira para você, não vale a pena. Porque ainda que você tenha algum tipo de prazer e satisfação agora, será algo terrível eternamente. Por isso que você precisa manter o pecado muito longe do seu coração. Por isso você precisa manter o pecado muito longe dos teus olhos, da sua mente, dos teus ouvidos. Exatamente por isso. Quinta coisa. Por que o pecado ele é tão ruim? Porque ele te escraviza. Jesus disse isso em João 8, versículo de número 34. Aquele que pratica o pecado se torna servo do pecado. Então o pecado te escraviza. É a mesma coisa que nós vemos um viciado em droga. Ele não possui vontade própria. Ele não possui vontade própria de parar quando quer. A prática pecaminosa, ele te acorrenta naquilo e você não consegue sair. Muitas pessoas, eles até querem, eles veem as pessoas indo para a igreja, veem as pessoas parando de beber, parando de fumar, ela até quer, mas só que ela é uma escrava e ela não consegue se libertar. E toda vez que ela tenta se libertar, o pecado continua subjugando ela.
O pecado é terrível, porque subjuga as pessoas, escraviza as pessoas na prática pecaminosa. Porque aí depois, para você esconder um pecado, você precisa de outros pecados, e assim sucessivamente. E vira uma bola de neve, e você sempre está acorrentado à prática pecaminosa. Por isso ele é tão nocivo, porque o pecado escraviza. O pecado faz das pessoas escravas. Por que as pessoas elas não conseguem se libertar? Porque longe de Cristo não tem como se libertar. Porque quem nos liberta, quem tem o poder de libertar a humanidade é somente Jesus Cristo. Versículo 22 ele diz: agora libertos do pecado, feitos servos de Deus. Glória a Deus. Somente Cristo, nosso Senhor, tem poder de fazer com que você deixe de ser escravo do pecado e passe a ser agora filho de Deus, servo de Deus, discípulo de Cristo. Somente dessa maneira. O pecado é escravizador, não tem nada de benéfico nisso, porque o ser humano ele é insaciável. O ser humano ele é insaciável. Salomão ele fala disso dizendo que ele usa o exemplo de uma sanguessuga que tinha duas filhas, Dá e Dá. O ser humano ele é um poço sem fim, em que ele pode ter os melhores carros, a melhor vida, ele ainda vai querer se corromper com alguma coisa para tirar vantagem. Porque o ser humano nunca está satisfeito com aquilo que tem. O ser humano ele nunca está contente com aquilo que ele tem. Então ele sempre quer mais. Então se ele tem isso, ele fala: por que eu também não posso ter isso? E para conseguir isso ele faz qualquer coisa. E depois que ele chega nisso, ele quer mais e mais e mais e mais. E nunca se sacia. Por isso que o pecado ele é tão terrível, porque ele faz com que a humanidade seja escrava. As pessoas sofrem, elas choram, mas quando você vê, ela está lá de novo. As pessoas, elas dizem que não vão fazer mais, mas depois estão lá de novo. As pessoas dizem que não, só foi dessa vez, e depois, por quê? Porque o pecado as escraviza. O pecado as acorrenta, e elas já não possuem mais desejo próprio, elas não possuem vontade delas, porque o pecado as leva sempre para o pecado. Por isso que é tão perigoso o pecado, por isso que é tão nocivo, por isso é tão maléfico, por isso é tão ruim, porque o pecado, esse abismo, ele chama um outro abismo, que chama um outro abismo, e você quando vê, você está embolado num monte de situações e escravo das situações. Por isso é tão ruim, irmãos, por isso é tão triste e terrível. Sexta coisa, porque o pecado ele é tão nocivo, porque ele nos afastará de Cristo, da sua graça, da sua misericórdia eternamente. Irmãos, pensa só, nós vivemos desse mundo, nós ainda que vivemos situações difíceis, sim, é verdade, mas ainda podemos provar da misericórdia de Deus. Ainda podemos desfrutar da graça divina. Ainda podemos sentir a cada momento a bondade do Senhor. Eu te pergunto, imagina só você estar privado eternamente da misericórdia, da graça, da longanimidade e de todos esses atributos maravilhosos de Deus. Imagina você passar a eternidade sem a graça do Senhor, sem a misericórdia do Senhor, sem a compaixão do Senhor. Pense só, que coisa terrível. O homem pode ser o pior dos homens, enquanto ele está em vida, Deus ainda é longânimo, Deus ainda é bondoso,
Deus ainda manifesta a sua graça sobre essa pessoa. Deus ainda possui atitudes de misericórdia para com aquela pessoa. Quando ela chegar no inferno, Deus exercerá sobre ela juízo e justiça eternamente. Então, acarreta juízo eterno, um afastamento eterno de Deus. As pessoas reclamam dessa vida, e ainda que nessa vida elas podem provar da misericórdia, da bondade, da benevolência, da longanimidade de Deus, e quando ela estiver afastada eternamente de Deus, recebendo somente juízo e justiça divina, e aí, irmãos, que coisa terrível, que coisa terrível, eternamente. É para isso que o pecado conduzirá a humanidade ao juízo e à justiça divina eternamente devido às suas práticas. Vale a pena? Vale a pena permanecer no pecado? Vale a pena continuar no erro? Vale a pena nós estarmos transgredindo a palavra de Deus? Vale a pena nós acarretarmos a ira de Deus para com a nossa vida? Vale a pena estarmos escravizados por situações? Vale a pena? Não vale, irmão. Não vale. A última coisa, a sétima coisa, que no meu conceito é uma das coisas que o pecado faz com que é terrível. A prática pecaminosa desconsidera o sacrifício de Jesus. A pessoa que vive na prática pecaminosa, ela está desconsiderando o sacrifício de Jesus. Olha que interessante, Paulo diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, o Senhor, Ele morre na cruz do Calvário. O Senhor, Ele padece na cruz do Calvário uma morte terrível e morte de cruz. E as pessoas vivendo ainda numa vida de prática pecaminosa, você está dizendo para Cristo que você não precisa do sacrifício dele. Você está dizendo que o pecado é melhor que o seu sacrifício. Você está dizendo para Cristo que o sacrifício dele para você não tem a menor importância. Você está dizendo para Cristo que o que ele padeceu na cruz do Calvário não há menor importância se você continua com a vida numa prática pecaminosa. Então você desconsidera o sacrifício. Você não leva em consideração o que Jesus sofreu na cruz do Calvário para nos dar algo que não merecíamos, para nos proporcionar uma liberdade em que outrora éramos escravos, de nos dar a liberdade de adorarmos a Deus. Para mim, esse último item, o sétimo item, que desconsidera o sacrifício de Jesus, é a mesma coisa que você dar um tapa na cara de Jesus e dizer: eu não estou nem aí com o seu sacrifício, porque aquilo que eu estou praticando me dá uma satisfação, me dá um prazer muito maior daquilo que o Senhor praticou na cruz. Eu vou largar o pecado, eu vou deixar aquilo que me causa satisfação para viver uma vida em santificação, santificar o meu corpo para Deus, purificar o meu corpo para Deus? Eu não. Quando você faz isso, você está desconsiderando o sacrifício de Jesus. Você não está levando em consideração aquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário. Você está dizendo para Cristo que você não precisa do seu sangue. Você está dizendo para Cristo que você não necessita ser justificado.
Você está dizendo para Cristo que você não precisa ser redimido. Você está dizendo para Cristo que você não precisa, você não necessita da sua graça, do seu favor. Para mim esse daqui é um item. Porque o salário do pecado é a morte. O pagamento por aquele que diz que não necessita do sacrifício de Jesus. Você quer levar uma vida de pecado? Você quer continuar praticando o pecado deliberadamente? Você está dizendo para Deus que você não necessita do sacrifício de Cristo Jesus. Você está dizendo que você não necessita de Cristo para a sua salvação. Você está dizendo para Deus que de alguma maneira, por mérito próprio, você dará um jeito. Essa é a parte perigosa. Essa para mim é uma das piores coisas. É você dizer para Cristo que o seu sacrifício para você não tem nenhuma valia, não tem nenhuma utilidade, porque o teu prazer, as suas conquistas dentro de práticas pecaminosas são maiores do que aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário por você. Por isso o pecado ele é tão ruim. Por isso o pecado ele é tão terrível. Por isso o pecado ele é tão nocivo para nossas vidas e deve ser sempre mantido do lado de fora. Sempre mantido longe. Não flerte com o pecado, não brinque com o pecado, não ache que o pecado ele não é tão grave assim e por isso você manterá uma vida pecaminosa. Mantenha sempre o pecado do lado de fora, mantenha sempre o pecado distante de você, mantenha sempre as coisas contrárias à Bíblia Sagrada muito longe de você. Lute para isso. Esmurre o seu corpo para isso. Nem que se para isso for, ainda que se o olho te escandalizar, você tenha que arrancá-lo. Se o braço te escandalizar, que você venha arrancá-lo. Você mantenha muito longe aquilo que te afastará de Deus, aquilo que te afastará da sua palavra, aquilo que, em vez de você alegrar ao Senhor com a tua vida santificada e purificada, em vez disso aí você vai trazer ira para você. Não, traga em seu corpo santificação para a glória de Deus. Porque não vale a pena. Não vale a pena momentos de alegria e uma eternidade de pesar. Não vale a pena satisfação momentânea e um lamento eterno. Então, por isso o pecado não vale a pena, por isso o pecado ele é tão ruim. Por isso que Paulo diz que o salário, a consequência, o pagamento, o devido pagamento para quem assim pratica. Um trabalhador ele não ganha o salário por aquilo que ele fez. Quando o trabalhador ele trabalha o mês todo, ele realizou uma função, ele foi designado para fazer determinada coisa, e depois no início do mês, ele trabalhou o mês todo, ele realizou aquela função o mês todo, no início do mês ele recebe um pagamento, ele recebe um valor em suas mãos, devido àquilo que ele realizou aquele mês todinho. Pois é, o pagamento do pecado, por você realizar todas essas coisas, de manter afastado de Deus, transgredir a sua palavra, trazer a afronta devido a afrontar a santidade de Deus, você acarretar ira de Deus sobre você, estar no lugar que o pecado te levou, que é o inferno, você ser escravo, você acarretar um juízo e justiça eternamente para a sua vida, e você desconsiderar o sacrifício de Jesus, irmão, não vale a pena. Melhor coisa, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, ou seja, uma vida eterna com Cristo, uma vida de gozo e alegria eternamente, um lugar onde resplandecerá
eternamente a glória do nosso Senhor. Então, melhor coisa é estarmos unidos com Deus, com a sua palavra, nos purificando, nos santificando e causando frutos para a glória do nosso Senhor. Amém? Nós vamos estar orando ao Senhor e nós vamos estar ceando, nós vamos estar participando do corpo de Cristo. Então você que separou aí o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, nós iremos ceiar. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra, que você mantenha em sua mente: vale a pena nos abdicarmos deste mundo para a glória de Deus. Vale a pena dizermos não para o pecado, não para a prática pecaminosa, para desfrutarmos a eternidade com Cristo. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e te engrandecemos, e que, ó Deus, cada dia mais vemos mortificar a nossa carne, os desejos da nossa carne, para que possamos, Senhor, a cada dia, Senhor, nos santificarmos e nos purificarmos para a glória do Teu nome, para a exaltação do Teu nome. Te engrandecemos e te louvamos, Senhor. Se, ó Deus, alguém, Senhor, dos Teus filhos, que tem, meu Deus, vivido de uma maneira que não Te agrada, que nesse momento a Tua palavra diz, Senhor, em 1 João capítulo 2, que o Senhor, meu Deus amado, é um advogado pronto a perdoar, que ainda que alguém viesse a pecar, o Senhor é um advogado fiel, pronto para perdoá-lo, Senhor. Então, meu Deus, aquele que se arrepende, meu Deus, alcança a misericórdia do Senhor. Ó Deus, que o Senhor permita que os Teus filhos participem da ceia, do Teu corpo, do Teu sangue, em comunhão, Deus, com a Tua igreja invisível. Meu Deus, que não está, ó Pai, somente em uma localidade, mas a igreja de Cristo na terra, a igreja invisível nos 4 cantos dessa terra, ó meu Senhor. Permita que os Teus filhos participem e gozem, Senhor, e desfrutem de gloriosa e poderosa comunhão divina, até a sua vinda, Senhor. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.